Imagine um edifício tão grande que você poderia colocar 270 campos de futebol dentro dele. Um lugar que tem uma biblioteca maior que a maioria das universidades, uma mesquita que comporta milhares de pessoas, um parque temático coberto e até jardins persas que parecem saídos de contos de fadas. Agora imagine que esse lugar está em um dos países mais isolados do planeta, onde redes sociais é proibido, onde a Coca-Cola não pode ser vendida oficialmente e onde a palavra shopping ganhou um significado completamente diferente. Este é o Iran Mall, 1,95 milhões de metros quadrados de pura ambição arquitetônica, oficialmente o maior shopping center do mundo. E você provavelmente nunca ouviu falar dele. A pergunta é, por quê? Antes de entrarmos no Iran Mall, precisamos entender uma coisa. Construir o maior shopping do mundo virou uma obsessão global. Dubai tem o Dubai Mall, 1,1 milhão de metros quadrados. Um aquário gigante, uma pista de patinação no gelo no meio do deserto e mais ouro do que você veria em toda a sua vida. A China construiu o New South China Mall, projetado para ser imbatível, mas que virou uma cidade fantasma, vazio, um monumento ao excesso. As Filipinas têm o SM Mall of Asia. A Tailândia construiu o Central World, cada país querendo seu pedaço dessa corrida megalomaníaca. Mas em 2018, o Irã entrou nessa disputa. E não entrou para competir. Entrou para dominar. 1,95 milhões de metros quadrados de área total. Para você ter uma ideia, isso é maior que 270 campos de futebol. Uma área do tamanho de Mônaco. Você poderia colocar o Vaticano inteiro dentro desse shopping 3 vezes e ainda sobraria espaço. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Construir o maior shopping do mundo no Irã não foi apenas sobre luxo ou capitalismo. Foi um ato político. A história do Iran Mall começa em 2007, numa época em que o Irã ainda tinha relações relativamente normais com o Ocidente. O projeto foi idealizado por Mohammad Reza Farzin, um empresário iraniano que teve uma visão simples. Se Dubai pode ter o maior shopping do mundo, por que o Irã não pode? Mas aí veio 2010 e as sanções econômicas. Imagine tentar construir o maior edifício comercial do mundo quando você não pode importar materiais de construção modernos. Quando empresas ocidentais se recusam a trabalhar com você. Quando seu próprio dinheiro vale menos a cada dia. A construção deveria levar 5 anos. Levou 11. O custo inicial era de 2 bilhões de dólares. No final, estimativas dizem que passou de 5 bilhões. Ninguém sabe ao certo porque os números nunca foram totalmente revelados. Mas aqui está o que é impressionante. Eles não desistiram. Quando não conseguiam importar vidro alemão, desenvolveram vidro iraniano. Quando empresas americanas se recusaram a fornecer sistemas de ar-condicionado, engenheiros iranianos criaram suas próprias soluções. O Iran Mall se tornou, involuntariamente, um símbolo de resiliência. E em setembro de 2018, exatos 11 anos depois do início, as portas finalmente se abriram. O resultado? Algo que desafia qualquer comparação. Então, o que exatamente existe dentro de 1,95 milhões de metros quadrados? Vamos começar pelo óbvio: lojas. Mais de 2.500 delas, marcas internacionais e locais. Mas aqui está onde fica interessante. O Iran Mall tem uma biblioteca de 12 mil metros quadrados. Isso é maior que a maioria das bibliotecas municipais do Brasil, com mais de 67 mil livros, dentro de um shopping. Tem um parque temático coberto chamado Fantasyland, 9 mil metros quadrados de montanhas russas, jogos e atrações. Como se alguém tivesse colocado um pedaço da Disney dentro de um centro comercial. Tem jardins persas tradicionais. Não estamos falando de vasinhos decorativos, mas jardins reais, com arquitetura que remonta a 1000 anos de história persa. Fontes, caminhos de pedra, uma experiência que mistura shopping com museu ao ar livre. E aqui vem a parte que deixa qualquer arquiteto de queixo caído. O Iran Mall tem uma mesquita. Não uma sala de oração discreta. Uma mesquita de verdade que pode acomodar milhares de fiéis com minaretes com design islâmico completo. Pense nisso.
Em que outro lugar do mundo você pode comprar um iPhone, ler Rumi numa biblioteca, rezar numa mesquita e depois comer num food court com 85 restaurantes, tudo sem sair do mesmo edifício? Ah, e tem mais. 2 hotéis, 5 estrelas, um centro de convenções maior que a maioria dos centros de exposição de cidades brasileiras e um cinema com 12 salas. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Por que alguém construiria tudo isso? Para entender o Iran Mall, você precisa entender o conceito de soft power. Soft power é influência através da cultura, não da força militar. É Hollywood, é K-pop, é o McDonald's em 100 países. E o Irã tem um problema. Décadas de sanções criaram uma imagem internacional de isolamento, de atraso. Enquanto isso, dentro do Irã, há uma população jovem, urbana, conectada, mesmo com VPN, que quer consumir, viajar, viver uma vida normal. O Iran Mall não é apenas um shopping, é uma declaração. É o Irã dizendo: olhem, podemos construir algo maior e mais ambicioso que Dubai, que a China, que qualquer um, mesmo com sanções sufocando nossa economia. Nos primeiros anos, o Iran Mall atraiu milhões de visitantes, não apenas para comprar. Muitos iranianos não podem pagar as lojas de luxo, mas para ver, para sentir orgulho nacional. É um espaço onde mulheres com hijab caminham ao lado de turistas, onde juventude iraniana tira selfies, onde o regime pode apontar e dizer: veja, estamos prosperando. Mas será que estão? Porque nem tudo são flores ou jardins persas nessa história. Aqui está o que o governo iraniano não quer que você saiba. Primeiro, taxas de ocupação. Muitos analistas estimam que 30% a 40% das lojas do Iran Mall estão vazias ou subutilizadas. Quando você constrói espaço para 2.500 lojas, mas sua economia está sob as sanções mais severas da história moderna, quem vai alugar? Marcas ocidentais não podem operar lá. Marcas locais não têm capital. O resultado? Grandes extensões de vidro e mármore refletindo nada. Segundo, o custo humano. Durante os 11 anos de construção, houve relatos nunca confirmados de condições trabalhistas questionáveis. Trabalhadores migrantes do Afeganistão e Paquistão. Jornadas excessivas. Acidentes que nunca viraram notícia. Não é diferente de outros megaprojetos no Oriente Médio, mas continua sendo um problema. Terceiro, a questão ambiental. Manter 1,95 milhões de metros quadrados climatizados no calor de Teherã consome uma quantidade obscena de energia. Num país que já sofre com poluição do ar, o Iran Mall é uma contradição ambulante. Um monumento ao consumo num momento em que o planeta pede o oposto. E tem uma ironia final, quase cruel. A maioria dos iranianos não pode realmente comprar no Iran Mall. Podem visitar, tirar fotos, passear. Mas com uma inflação que chegou a ultrapassar 40% em alguns anos, com salários estagnados, o Iran Mall se tornou quase um museu do que não se pode ter. Um palácio de vidro construído sobre uma economia frágil. Então, qual é o futuro do Iran Mall? Existem 3 cenários possíveis. Cenário 1. Normalização. Se por algum milagre geopolítico as sanções forem aliviadas e o Irã se reintegrar à economia global, o Iran Mall pode finalmente realizar seu potencial. Marcas internacionais entram, turistas voltam, o gigante desperta. Cenário 2. Estagnação. O mais provável. O Iran Mall continua existindo num limbo, parcialmente cheio, parcialmente vazio, um símbolo ambíguo de ambição e isolamento ao mesmo tempo. Cenário 3. Transformação. Talvez o futuro do Iran Mall não seja como shopping, mas como outra coisa. Um centro cultural, uma universidade, um hub tecnológico. Afinal, a história está cheia de mega-estruturas que mudaram de propósito. O Coliseu já foi mercado. Igrejas viraram museus. Por que um shopping não pode se tornar uma cidade dentro da cidade? No fim, o Iran Mall é mais do que um edifício. É um espelho. Um espelho das ambições de uma nação que quer ser vista como potência, mas vive sob o peso de décadas de tensão internacional. Um espelho do consumismo global que chegou até mesmo a lugares onde o cartão de crédito Visa não funciona.
e um espelho de nós mesmos, da nossa obsessão em construir sempre maior, sempre mais alto, sempre mais impressionante, mesmo quando ninguém está olhando. O Iran Mall existe num paradoxo. É o maior shopping do mundo que a maioria do mundo nunca vai visitar. É um símbolo de prosperidade construído sobre sanções. É um convite ao consumo numa economia que mal consegue sustentar seu próprio povo. Mas talvez essa seja exatamente a mensagem, que mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo sob as circunstâncias mais adversas, a humanidade insiste em construir, em sonhar grande, em dizer, estamos aqui, existimos, importamos. O Iran Mall pode nunca ser o sucesso comercial que seus criadores imaginaram. Mas como símbolo, como declaração de existência, ele já venceu. E agora, deixo com você a pergunta que me persegue desde que comecei a pesquisar essa história. Em um mundo conectado por internet, onde fronteiras estão cada vez mais invisíveis, qual o verdadeiro custo do isolamento? E vale a pena construir palácios de vidro quando ninguém pode entrar? Se você gostou desse mergulho em um dos lugares mais fascinantes e contraditórios do planeta, deixa o like, se inscreve no canal e me diz nos comentários. Você visitaria o Iran Mall se tivesse a chance? Te vejo no próximo vídeo. E até lá, continue curioso sobre os gigantes invisíveis do nosso mundo.